Olá, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao Telegrama Cast, o podcast da Telegrama Marketing. Eu estou aqui e gostaria de dar boa noite ao meu amigo Jonathan. Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal de casa, amiguinhos sentados aí no sofá com o vovô e a vovó. Mais um dia legal de Telegrama Cast. Hoje o assunto vai ser sério, gente. Hoje a gente tá com uma pessoa bem Eita. especial, bem importante pra mim, que o Jonathan acabou de descobrir que é uma amiga de infância. Eu não A gente sabia. é amiga há, Pensei que tinha te conhecido na porta da cadeia. né? Não, não foi. É uma amiga de infância, então assim, faz 6 anos mais ou menos que a gente se conhece. Ela é advogada, gente. Ela é especialista em família, sucessão e imobiliário, doutora e mestre em direito, professora de direito da Unibrasil e pós-graduação na PUC. Mentora de advogados, ela é casada com o Bruno e mãe do Henrique. Luciane Sobral, seja muito bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Tô ansiosa aí para saber o que a gente pode conversar hoje, porque não me contaram de nada, né? Então vamos lá bater um Tudo papo. surpresa. A gente E gosta de estamos deixar os aqui. convidados assim bem assustados para porque saber. Entendi. Se eles já souberem o que a gente vai perguntar, Não tem graça, tanta né? graça. Não tem Não graça. quero ninguém decorando coisas aqui. Exatamente. Não, Lu, mas é que assim, a gente, como você sabe, a gente montou o podcast através da agência, né, pela agência, só que a nossa ideia não é falar necessariamente de marketing, a gente quer falar com pessoas que fazem a diferença no mercado de todas as formas. E a gente quer ter um bate-papo. Por que a gente não te passou nada? Porque a gente quer ter uma conversa com você, uma coisa leve, conhecer você mais. Você é palestrante, você é professora, eu te conheço há muitos anos, mas a gente quer ter uma conversa diferenciada, aquele tipo de coisa que ninguém pergunta para uma professora de direito ou para uma advogada, sabe? Uma coisa mais informal. Então, fique à vontade, fique tranquilo, é só um bate-papo mesmo. Se for necessário, a gente corta. Essa parte é mentira, porque a gente não corta. A Se gente algo sempre legalmente for nos prejudicar, ou a ela intervém Isso, eu acho que a gente vai ter que pedir para ela assistir todos os nossos episódios e marcar. e cortar. Mas não é da área dela, né? Então não vai dar muito certo. Não, mas deixa eu começar perguntando então. Perguntei isso. Então, como você tem a especialização em direito familiar, é assim que fala? Direito familiar. Mas, assim, um advogado, você conseguiria ver uma coisa que acho que tem mais a ver com direitos autorais, ou as bobajadas que a gente fala, né? Talvez, sei lá. E pontuar assim, ó, isso aqui tá errado por conta dessa e dessa lei e tal, assim, esse conhecimento geral, mesmo que não seja aprofundado, qualquer advogado formado que tenha lá a OAB consegue fazer. É mais ou menos parecido com a medicina, né? Então a gente se forma bacharel em direito e depois a gente faz a prova da OAB para ter efetivamente a credencial de advogado. Então, quando a gente faz a prova da OAB, a gente faz realmente de todas as questões relacionadas a todas as matérias. Então, tem matérias civil, penal, tributário, constitucional, enfim, né? É um combo. Mas aí, isso é a primeira fase. A segunda fase da OAB, você já direciona qual é a fase que você quer efetivamente trabalhar. Então, já da época da escolha da segunda fase da OAB, eu escolhi direito civil. Então, direitos autorais, ele está dentro do direito civil, que é a matéria que eu leciono na faculdade. Então, o escritório a gente foca, né, na especialização de família e sucessões, imobiliário também, né, que acaba sendo a minha pós-graduação é em família e sucessões e também em imobiliário, mas o direito civil como um todo, ele tá junto, né? Então, entram direitos autorais, entram contratos, o consumidor está muito próximo ali ao direito civil, né? Embora tenha um código de defesa do consumidor, então a gente consegue trabalhar assim. Agora, se você chegar lá no meu escritório, né, e quiser que eu atue em criminal, aí eu não consigo te dar nem porque o que eu sabia para passar na OAB, Já esqueceu. eu já desaprendi. Para não falar que eu não aprendi, né? A primeira vez que eu fui dar aula, e isso é muito engraçado, talvez até esse episódio, se for ao alcance dos meus alunos, vai virar uma reviravolta, porque tem muita gente que não sabe. Quando eu fui chamada a primeira vez para dar aula na universidade, a opção que tinha era eu poderia entrar para dar aula de civil, desde que eu pegasse penal também. E aí, assim, era a minha primeira oportunidade. Eu falei, tá, por que Você não? pegou. E eu peguei. E assim, era foi. uma loucura, porque eu tinha que estudar Você tinha muito que estudar para conseguir novo, dar né? aula, porque assim, relembrar. não era a minha prática, né? E eu falava isso para os alunos, eu falava, eu não atuo no criminal, mas eu tô aqui, né, dando a aula de teoria.
E eles adoravam, assim, então foi muito engraçado, né, nessa primeira experiência. E aí, depois que efetivamente abriu portas pra não, eu não quero mais pegar, já deu, já tive a experiência, mas eu quero ir pra minha área confortável, né? Porque quando a gente tá dando aula de algo que é confortável, a gente lembra de exemplos práticos, fica muito mais legal e mais dinâmica a aula. Então, né, respondendo a pergunta de forma, né, mais certeira, eu acredito que todo aquele que se formou na nossa época, porque eu vejo que hoje talvez essa questão da inteligência artificial tá deixando as pessoas um pouco mais preguiçosas, ao meu ver. Não tô falando mal da IA, mas assim, na nossa época, né, a gente tinha que ir atrás de livro, a gente tinha que ir atrás de que maneira eu vou conseguir aprender isso para passar para os alunos. Não dava para eu pedir lá um prompt para vir pronto uma aula, né? E mesmo hoje ela não fica boa o suficiente do que comparado com uma bagagem de literatura. Mas era muito mais difícil. Então, eu vejo que todo mundo que se forma, né, consegue sim. Se eu precisar mudar de carreira, né? Talvez eu pene um pouco para, né, me reestruturar, mas eu acho que talvez até dê certo. Mas eu tô, por enquanto, Mas feliz aí, no no caso, civil. você consegue. E se você mudar, ou amanhã você acordar e quiser ir para outra área, ou você tem que fazer uma outra especialização? Não, o fato de eu ter escolhido a segunda fase da OAB para direito civil não me proíbe de atuar em Não tem que outras fazer áreas. de novo a prova. Não, porque daí eu já, né, quando eu passo, tenho aprovação e eu tenho a Que você tem credencial da OAB, capacidade. eu sou advogada para atuar em qualquer área. Então, é só essa questão de que a gente sempre fala, que o cliente às vezes procura, né, um advogado, a gente brinca que o advogado generalista é a mesma coisa que a ideia do clínico geral. Então, tudo bem, ele tem uma noção, mas é muito diferente você fazer uma cirurgia cardíaca com um cardiologista Do que com generalista. Exatamente. Então, por isso que a gente fala. E na minha área, você falou da questão do direito de família, né? É uma área que tem muita gente que sai da faculdade e acaba falando, não, vou fazer família, porque de fato é uma coisa mais palpável. Todo mundo tem família, todo mundo tem conflito familiar, só que às vezes a pessoa não vai se especializar, não vai estudar e tem alguns caminhos que a gente começa a perceber que faz diferença. Faz total diferença, acho que isso em qualquer área, quando você está focado, especializado naquilo, do que quando você, né, tem uma noção e fala, daqui, vamos lá, vou fazer. É mais ou menos o que poderia acontecer, por exemplo, se alguém me pedisse para tirar alguém da cadeia, né? Assim, eu vou falar que não, vou indicar um advogado especialista. Não tem ninguém mais que pode, né, que Vamos dizer pode que é uma tal. pessoa muito próxima, Tá você tem que bom, eu ajudar. posso ir lá, mas não vai ser a mesma coisa que um criminalista ir Mas lá. não vai, essa é a dúvida. Assim, ó, a lei brasileira, ela muda, desde que você se formou, ela muda tanto pra que você chega lá e fala assim, ó, é assim que tira o cara da cadeia. E deu ruim. Não consegui tirar o rapaz. Muda tanto a ponto de que uma pessoa que... A gente pode dizer que no direito criminal você se iguala a um generalista, porque você foi pro outro lado. Então, a lei ela muda tanto a ponto de que se você chegasse lá, talvez você não tivesse a mesma atuação do criminalista, ou só porque o criminalista é mais malandro. Eu acho que... Nossa, desculpem, advogados criminalistas. É só brincadeira, rapaziada. Com esses caras não dá pra brincar, né? A gente pode falar mal da Globo, a gente falou mal de todo mundo já nesses episódios, mas aí não vai. O criminalista tem uma... Ainda mais se for advogado em brincadeira, geral. eles conhecem uma galera aí. É verdade, né? Eu acho que não é questão tanto da... Claro, a alteração legislativa tem em todas as áreas, mas o que eu vejo de dificuldade, né, não é nem tanto na questão da lei, porque a lei é o mais fácil, você consegue, tendo noção da onde você vai, se alguém me liga e fala que precisa, que foi preso em flagrante por algum crime, alguma coisa do tipo, eu consigo ter uma noção com base na lei. O problema é exatamente o procedimento. Eu vou lá, eu vou tentar um habeas corpus, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, e é essa coisa do dia a dia que, por exemplo, se você chegar e falar, preciso fazer um divórcio, preciso fazer um inventário, que eu tenho pronto, que eu sei exatamente o passo a passo e o caminho mais curto, mais fácil, mais barato, que o advogado que está acostumado, né, na área criminal já tem ali certeiro. Esse crime, então a gente consegue isso, a gente consegue aquilo, que eu não tenho, né? Então, é mais ou menos nessa questão do procedimento mesmo. Seria assim. meio que, talvez até, lógico, é malandragem num bom sentido, mas é a malandragem do negócio, é saber os caminhos ali que vão... Isso.
encurtar os atalhos para as coisas, né? Que a defesa em si, se precisar fazer a defesa, eu acho que é o de menos, né? Você sentar, redigir ali uma petição e tal. Uhum. É essa coisa do escolher qual caminho, qual procedimento, que é um pouco diferente em cada área. Entendi. Lu, e assim, ó, ali tá descrito a tua área de atuação: família, sucessório e imobiliário. Qual que é então, família seria, por exemplo, o divórcio normal. Sucessório? Família entram todas as relações de parentesco familiares, né? Então, divórcio, guarda, alimentos, a parte também de adoção, tem gente que acaba não colocando, né? Mas adoção ele entra um pouco com infância e E a juventude, adoção eu vi uma vez um né? conteúdo que você fez sobre, que eu não sabia que... E entra como família também. Curatela, tutela, entram todos no rol ali de família. Sucessões é basicamente a parte do patrimônio após a morte, né? E também de como vai estruturar essas questões de decisões. Então, planejamento sucessório é justamente quando eu vou planejar como vai acontecer, não só em questões de patrimônio, mas também em questão da vida do sujeito quando ele não está mais aqui. Né? Então, entra o inventário, entra o testamento, entra, como eu falei, o planejamento sucessório, as holdings familiares que estão super na moda entram no sucessório, e o imobiliário ele vai muito mais para a linha de, algumas vezes, consultivo, compra e venda de imóveis, locação, e também questões um pouco mais pesadas, que são vícios construtivos na compra de imóvel, algo nesse que sentido, e a gente legal. também atua na parte de imobiliário. Na verdade, o imobiliário foi meio que uma escolha, né? Quando eu comecei a atuar na advocacia, eu fui contratada por um escritório que era especializado em imobiliário. Então, eu não fiz a pós só porque eu gostei da área, eu fiz a pós para melhorar, Precisava, né, ali a minha condução. E lá a gente trabalhava defendendo construtora. Então, assim, foi aonde eu realmente aprendi a advogar no imobiliário, né? Então, eu aprendi a fazer audiência, a defender construtora, a defender alguns casos, inclusive, que não tinha razão, né? Como assim? Porque tem caso que você precisa defender, mas Você você tá do lado errado. analisa Tipo, que a pessoa exatamente. cometeu um erro. Ah, A é? empresa cometeu o erro. Sim, mesmo o errado, ele tem o direito à defesa, né? Ele tem que ter um Exatamente. advogado. Nossa, já gera outra pergunta muito boa. Cara, a minha lista de perguntas tá imensa. Só Vamos bomba. cancelar o próximo convidado. Imagina, coitado do Aqui, Gustavo. 3 Mentira, horas. mentira. A gente vai chamar de novo, não tem problema. Pode perguntar, então. Quando você... Agora você tocou num ponto que esse aí vai ser pedrada, hein? Quando você se depara que você tem com uma situação em que você precisa defender uma Acho que esse é a situação grande questão de todos os que advogados, né? ele não tá batendo com a sua ética. Não só porque, lógico, eu imagino que primeiro todo mundo, se a gente estivesse falando de criminal, todo mundo tem direito à defesa, Perfeito. certo? Todo mundo Uhum. tem direito à defesa. Mas eu acredito que mesmo no criminal, ou talvez não sei, mas eu acredito que mesmo no criminal existiriam situações em que o advogado ele tem a Alguns limites para o prerrogativa de advogado. falar, eu não, ó, você tem todo o direito, mas não comigo, rapaz. Comigo não, vai ter Mas direito no lá. caso dela, por exemplo, que ela é de família, por exemplo, vamos dizer, o exemplo mais clássico, ela vai defender um cara que ela lutava o negócio da pensão do filho. Ela pode defender o pai que vai pagar a pensão. Só que às vezes o pai é um babaca. Então, Tipo, o cara não quer pagar a pensão, não sei o que, daí como que você se coloca nessa era essa a situação? pergunta mesmo. Esse Assim, é ó, mais se você... realista Eu ali. tenho um caso para contar para vocês que é muito Opa, legal. vamos lá, Aí, vamos ó, lá. vamos preparar o corte. É assim, ó. Foi uma das minhas, porque assim, isso é muito legal, essa diferença. Quando eu Uhum. estava como associada, né, então eu recebia para estar vinculada àquele escritório. Eu não tinha autonomia para escolha de casos. Quem tinha autonomia era o chefe do dono do escritório. Uhum. Então, ele recebia os clientes, ele que aceitava a contratação e a gente tinha uma carteira ali de clientes, cada um tinha uma quantidade de processos, era mais ou menos 300 processos por advogado, era bastante coisa. Caramba. E aí a gente tinha que atuar naquela carteira. Então, não tinha essa possibilidade de escolha. Às vezes eu via a situação e eu só trazia uma antecipação de risco para a construtora, do tipo, esse caso aqui a gente tem muito mais chance de perder do que de ganhar. Uhum. Então, vamos tentar amenizar, vamos tentar fazer um acordo, vamos tentar isso e aquilo. Era basicamente isso. Não dava para eu falar, não quero, né? Agora, quando eu abri o meu próprio escritório, aí as coisas mudaram completamente. E aí, logo que eu abri o primeiro, né? Quando eu montei o escritório, até
tenho umas fotos, eu compartilhei um tempo nas redes sociais, que eu abri o escritório, de fato, assim, era uma mesa de plástico, era o meu notebook, uma impressora que eu tinha, e assim, eu só não coloquei cadeira de plástico porque a minha mãe cedeu as cadeiras da sala dela para colocar, porque assim, era o que eu tinha. Então eu consegui o espaço e eu precisava começar a atender para começar a girar, e aí sim, efetivamente, né, contratar ali uma placa bonita, e enfim, as outras coisas. E aí esse cliente foi de indicação, e chegou até o escritório e ele começou a me contar o caso dele, que era um caso de divórcio. E aí, basicamente, o caso era o seguinte: ele estava casado com a esposa, eles ficaram casados durante muitos anos e eles se separaram. E nessa separação, ele deixou tudo para ela. E aí eu falei: tá, não é muito comum, mas ok. E o que agora eu posso te ajudar? Não, o negócio é o seguinte: é Quero que a de gente volta. voltou. E daí agora tá tudo no nome dela, eu quero fazer de novo para eu poder ficar com o patrimônio. Daí eu falei, mas como assim? Vocês voltaram quando? Não, na verdade a gente nunca separou, assim, a gente fez ali, daí a gente já voltou na sequência. Sabe aquela história mal contada? Uhum. Eu falei, essa história tá muito mal contada. Basicamente, eu consegui entender mais ou menos ali, peguei algumas respostas dele. E aí, claro, a gente tem os dados do cliente, eu joguei os dados dele no sistema de processos eletrônicos, e aí, assim, eu vi que ele tinha uma pancada de dívida e claramente eles fizeram uma fraude. Claramente. Então, assim, eles fizeram um divórcio para deixar tudo no nome dela, Pra ele não para perder. daí ele não ter nenhuma vinculação, e aí eles continuaram juntos, só que daí a mulher deu um pé na bunda dele de verdade. E E ficou com as daí, coisas. e aí ele tava sem nada. E aí ele queria rediscutir. Daí eu falei pra ele assim: olha, como é que eu vou explicar pro juiz algo e fazer com que ele acredite se nem eu tô acreditando no senhor? Me desculpa, mas eu não consigo atender. Ele ficou muito bravo. Desculpa, mas eu não quero pegar o teu caso. E ainda assim, era um caso que ele queria que eu pegasse, não, porque eu vou ter direito aos bens, daí eu vou te pagar Meu depois que eu Deus do receber os céu. bens. Assim, não tinha como eu conseguir demonstrar para o juiz que, de fato, eles estavam juntos durante aquele período, mas assim, desde quando? Desde sempre, porque foi uma fraude. Como é que eu vou, sabe, assim, sustentar uma fraude? É completamente contrário ao que eu consigo Uhum. deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, assim, agora, né, e essa foi uma das grandes vantagens de ter essa autonomia, de assumir a carreira solo, né, É que eu brinco poder. que é a carreira solo, que é poder falar, quero, não quero. Então, o advogado, ele é o único profissional, né, que envolvido ali no judiciário, que ele pode se negar a assumir uma causa. O juiz não pode e Uhum. o promotor não pode. E a Defensoria Pública tem ali os requisitos, né, para que a pessoa consiga assumir ali aquela causa, porque a Defensoria Pública atende quem não tem condições de pagar advogado, mas aí também não pode Não falar, pode não também. quero, não quero atuar o teu caso, né, porque daí é a Defensoria Pública no sentido de instituição. Mas o advogado pode, então eu consigo sim exercer essa minha prerrogativa e eu faço uso dela sem ter medo, porque é minha consciência, né? Como é que eu vou defender se eu não consigo acreditar? E a gente brinca no direito que, assim, o advogado é o primeiro juiz da causa. Uhum. Então, assim, se eu consigo analisar ali e eu vejo que não tem sentido, não tem muita chance, às vezes que eu falei, tá, bem difícil, mas vamos tentar, eu só me lasquei. Então, Tipo, não foi assim, pela tua intuição, né? Mas e assim, ó, vamos dizer que você pegou, dando exemplo, eu tô dando esse exemplo, não sei se aconteceu, tá? Qualquer coisa a gente muda o exemplo. Pegou o cara que vai lutar pra pensão. Aí o cara se vendeu pra você como o mais querido do mundo. Nossa, eu sou um amor, eu sou um pai presente, eu sou maravilhoso. No meio, aí você pega. Aí no meio do negócio você descobre que ele é um sacana, que ele tá ferrando com a ex, tá ferrando com a criança. Já aconteceu de você largar no meio do caminho, assim? Tipo, E existe será essa que pode? possibilidade de largar? No a meio gente do tem que caminho? tomar cuidado com como vai ficar, com o que consta isso no contrato de honorários, né? Para não ter nenhum problema ético depois. Mas sim, é possível você abrir mão da causa por algum motivo no decorrer. O que já aconteceu numa situação foi que o cliente mentiu para mim uma situação que depois veio à tona no processo e relacionado à pensão. Então, ele mentiu uma informação relacionada a valores. E aí o advogado da outra parte descobriu por meio de um outro processo que ele estava indicando a conta da filha para receber valores e que ele tinha assim um rendimento muito maior do que ele trouxe. E ele mentiu assim, porque tem coisa na advocacia,
né, talvez as pessoas me interpretem mal, vou tentar até melhorar como que eu vou falar isso, mas assim, tem coisas na advocacia que o advogado ele também tem que filtrar, não dá pra gente chegar falando tudo. Tem coisa que eu tenho que analisar com o cliente e falar assim, não, isso daqui a gente vai deixar muito claro, isso daqui Sim, vou deixar mais ou menos. espera que venha pra gente se defender, não tem por que a gente já ficar chegar... levantando provas, né? Exatamente. Levantando Então, assim, questões. claro que são situações e situações, né? Não tô falando para chegar lá, e até porque se a gente omite uma informação relevante em juízo, isso pode dar litigância de má-fé, pode dar multa, pode ser muito prejudicial. Mas no sentido, assim, de estratégia mesmo. Tem coisas que a gente vai falar, ó, isso aqui deixa um pouquinho de lado, vamos deixar para a carta da manga para a gente fazer isso numa segunda oportunidade, enfim. Mas esse cliente, claramente, ele realmente mentiu, assim. E aí, quando veio à tona no processo, eu fiz uma reunião com ele e falei, poxa, esse tipo de situação, se você tivesse me passado, né, eu teria pelo menos uma noção do que poderia vir. Uhum. E também até na questão de proposta de acordo, para de repente resolver, enfim. E aí ele ficou super constrangido. Falou, eu não sabia que eu precisava contar, né? Claro que não sabia. Tá bom. Não sabia. E aí acabou que eu, assim, já estava o processo para encerrar, eu só fiz ele assinar uma declaração de risco, de que, considerando que ele não tinha me informado nada, existiria um grande risco de ter, além da perda do processo, litigância de má-fé. E falei, eu vou continuar te assessorando para finalizar o contrato, mas assim, agora não tem muito o que fazer, porque o que eles trouxeram a gente não consegue rebater. Ele entendeu, né? E a Mas gente se seguiu acontecesse assim. isso, que nem a litigância de má-fé, e você seria acusada também? Não. Só a... Neste caso, ele, porque a informação vinha dele, né? Então, assim, o advogado... Mas e se ele fala assim, não, mas eu falei pra ela que não quis. É, porque daí, assim, o advogado, ele tem essa questão de autonomia do que se coloca no processo e o que não se coloca. Uhum. Então, eu posso responder numa situação de que eu não fiz tudo o que era possível ao meu alcance processualmente para defender os interesses dele. Então, por exemplo, perdeu o prazo, tinha a possibilidade de fazer uma linha de estratégia, uma linha de defesa e não fez. Por isso que eu digo a questão do criminal, dependendo de como for, se eu pego uma situação criminal e eu vou mais ou menos, mais ou menos eu acho que é assim, de repente daí eu você pode posso ter responder. porque eu posso dar um prejuízo para o cliente e depois ele vir E contra se mim. for, dependendo do cliente, ainda dar um Exatamente, prejuízo para esse cliente, tem um grande criminal, problema, eu né? não tô a fim de ter Imagina. assim, não. É melhor. Não, porque eu penso assim, eu já ia falar isso já. Não, pega lá, por exemplo, pegou um cara no criminal, inocente, daí você descobre que ele é um assassino no meio do caminho. Vou deixar ele que se dane. É. Eu achava que podia fazer isso. Eu vou falar, é isso aí mesmo, juiz, condena esse Luciane, enquanto a gente não sabe, tipo, a gente não tá falando exatamente qual é o processo, a gente pode, nesse caso específico que você citou aí, a gente pode brincar com ele, porque não fere a ética, né? Pode. Foi um daqueles momentos, tipo aqueles. Como que era? Tinha uma série que que a gente assistia, que era o Poder e a Lei, que era uma versão em português do negócio, de uma série de advogado que era muito legal, que o cara era um advogado de porta de cadeia também. É uma série muito legal. Vai ter a terceira, quarta temporada Acho que eu sei qual que é. que tem umas reviravoltas, assim. Do carro, que ele tem os Do processos carro, no carro? do carro. Que chama, em inglês, chama The Lincoln... Como que fala advogado em inglês mesmo? Lawyer. The Lincoln Lawyer. Lawyer, Porque ele tem um Lincoln e daí ele vai fazendo no carro os negócios, Isso, assim. E tem um monte de reviravolta, legal e tal. Esse momento aí que você tá contando foi isso, né? Uma reviravolta. Mas então, a gente só ganha aqui, daí o advogado tirou assim, ó. Aqui, ó. Tchananá! Não é só isso, não. Fez Foi mais ou menos. Isso, é tipo isso. E ao mesmo tempo, assim, a gente tem dos dois lados. Assim, a advocacia é muito legal porque é isso. Uhum. Porque a gente tem hora que a gente leva e tem hora que a gente que dá, né? O tapa. A gente teve uma situação recente, tem muitas coisas que eu tenho que tomar cuidado, porque processo em andamento é um pouco mais complicado da gente falar, né? Mas enfim, sem dar nomes, tá tudo certo. Numa situação em que eu estava defendendo o homem, falando numa situação de pensão alimentícia, e aí ela falando que estava desempregada e tal, e contando toda a história, e claro, que a fixação da pensão vai ser com base no contexto familiar. E aí,
a gente conseguiu descobrir num outro processo que ela junta os olerites para pedir justiça gratuita, que ela estava trabalhando. Então, assim, aí também entra do eu tirar a carta na mão e falar, opa, como assim? Cadê o desempregado daqui? Tá trabalhando desde tal data. Então, só que assim, nas séries é tudo muito... Mais divertidão, assim. E é tudo na hora, na frente do Dramático. juiz, né? Ah, não pode fazer isso na frente do juiz? E sim, às vezes acontece da gente ter prova para apresentar na audiência, mas a maior parte acontece no processo, Porque você tem que fazer meio que um despacho das coisas, né? peticionar. Então, assim, é que é muito mais legal pra série, né, ter Sim, com essa certeza. questão do na hora, do julgamento e tal, da audiência. Mas a maior parte das coisas acontecem no processo. A gente vibra no escritório sozinho, às vezes liga pro cliente pra contar, então é mais ou menos assim. E esse dia. Pera, nossa, eu fiquei com umas 3 janelas abertas aqui. Calma aí. Vamos primeiro. Vai escrevendo, vai escrevendo. Não, você já deve ter assistido 1 milhão de filmes. A gente que não é da área, a gente 1 milhão de filmes e séries de tribunal. Qual que você acha mais legal? Ou o filme ou boa a série pergunta. mais legal? Pergunta incrível, dessa eu vou Nossa, anotar. olha só. O que você acha Nossa. mais assim que, ó, lógico, a gente sabe que tudo é um pouco dramático demais, a gente sabe. Mas qual que é o mais legal que você fala como profissional? Vou guardar essa pergunta pra quando vier um médico aqui, eu vou fazer a mesma pergunta sua. Falar, acabei de pensar uma coisa original, ninguém nunca pensou na vida. E sou eu que faço os cortes, eu vou pegar seu corte, Colocar um do lado aí do outro. colocar eu. Vai ser Vai bem lá. legal. Nossa, eu nunca parei pra pensar isso, porque de fato eu assisto Que pergunta bastante incrível. série. Achei também. Até porque, como eu tô em sala de aula, muitas vezes eu preciso fazer esses ganchos de que tem na série pra série? tentar puxar, assim, que porque é o jeito que a gente consegue chamar o aluno pro... Nossa, é legal, a professora falou, tem uma turma uma vez que eu dei aula, acabou a aula, o aluno veio, professora, qual das séries que é pra eu assistir? Porque eu falei umas 3. Então, assim, essa Poder e a Lei eu achei muito legal, acho muito legal. Tem uma que é muito legal mais pra minha área, que é aquela Uma Advogada Extraordinária, Da gordinha? da coreana. Não. Da coreana. Da coreana, que ela vê as Que ela tem baleias. autismo. Nossa, Isso. essa série é fantástica. E é muito ligado, porque assim, o sistema judiciário é muito parecido com o nosso. Então, ela tem algumas sacadas do direito civil que são muito parecidas, que a gente consegue aplicar em alguns Essa eu já Muito coloquei legal. na lista de vocês, hein? É. Ó, a produção. Mas eu não gosto Já dessas tá coisas nessa coreanas. lista. Você tem que assistir porque é diferente do que você está É esperando. bem legal, Uhum. Mas muito essa bom. eu confesso que eu não terminei de assistir ainda. Suits foi a primeira série que eu assisti, foi a que eu mais gostei. Essa é demais. Essa assim, vocês colocaram na minha lista. E eu você assisti. assistiu? Então. E assim, a personagem que eu vejo, assim, que eu tenho, assim, uma inspiração é a Jéssica Pearson lá, que é a dona A dona do escritório. Ela é magnífica, né? A postura daquela mulher, a forma que ela atua. E eu não vejo ela sentada ali se lascando, ela só aparece. Essa tá mandando. Essa é a advogada que eu quero ser. Mas tem muito, assim, tem a maior parte das séries, elas puxam pro criminal, né? Porque é mais emocionante. Divertido, né? Então, aquela bem criminal que eu não sei a versão em português, aquela How to Get Away With Murder. Meu, Ela ia ser muito essa legal. tem a Viola Davis aí, essa. Como Você não perguntou isso para mim, mas falando da minha parte. Essa que tem a Viola Davis aí, How to Get Away with Murder, é a muito melhor. legal. É muito legal. Nossa, gente. Mas é muito criminal, É né? muito Então, criminal. assim, é bem fora da... Mas olha que é legal, que meu marido é completamente fora do direito e ele adora assistir séries jurídicas comigo. A gente Então, mas eu pergunto, as porque eu acho séries que a jurídicas. maioria das pessoas que gostam muito, e tanto que tem muito material, tanto filme. Meu, pra mim, é filme, que é o Advogado do Diabo, eu acho sensacional. Ah, legal. E eu gosto também do Mentiroso, gente, que as pessoas não levam muito a sério. O Mentiroso do Jim Carrey. Eu não lembro como é. O do Jim Carrey, eu gosto que é um filme de eu comédia. acho É o que Jim sim. Carrey, que daí ele é um advogado pilantra e ele mente um monte, e daí o filho dele faz um pedido pra ele não mentir. E daí eu sim. gosto, porque por mais que seja um filme de comédia bobinho, mas principalmente pra criança, mas ele faz você pensar, porque daí o Jim Carrey, que é um pilantra, ele começa a se questionar das coisas que ele tá fazendo. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô mentindo? E eu imagino que pra um advogado, ele tem que se questionar isso o tempo todo. Do porquê que ele tá fazendo. Porque se a gente tem questões com o nosso propósito, com a nossa vida, imagine quem ganha pra fazer isso, pra trabalhar com isso, com a verdade.
Porque vocês trabalham com a verdade, né? O negócio da justiça Sim, cega. sim. E aquilo que você perguntou, né? Como fala advogado em inglês, tem até uma tirada disso, né? né? Porque é Lawyer lawyer, mas liar é é mentiroso. mentiroso. Então, é muito Eu acho que até o interessante, nome do porque... negócio lá do mentiroso tem essa brincadeira Do com liar, lawyer. liar. Mas, assim, se a gente fosse falar de filmes e séries, que nem aquela também que é de comédia da gordinha, que é bem Eu legal. não sei qual que é da gordinha. Que essa aí não vale Mas muito a pena. é verdade, né? Tem Vocês vão tanta ver. coisa legal a Tem respeito muita disso, coisa. porque. Primeiro, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade. É. E depois tem esse negócio das reviravoltas de tribunal, que você já explicou, não são exatamente assim. Mas mesmo que esteja no criminal, qualquer tipo de julgamento no Brasil, ele não vai ter essas reviravoltas assim, pá! Não tem isso, né? Mesmo que seja aquele negócio de júri popular e tal, também não. No júri pode ser que tenha. No júri o júri ele é muito mais teatral, né? Então Uhum. o júri tem sim um momento em que é decisivo, que a defesa e a acusação se pronunciam e que realmente são pessoas do povo que vão lá decidir. Então é realmente impactante. Se eu fosse pro criminal, assim, eu iria só por causa do júri, porque eu acho sensacional. Então, você fez eu lembrar de porque se for, a gente vai fazer lista de filmes e série, vai. É. Você já assistiu aquele filme Anatomia de uma Queda? Que ele é do ano retrasado, ele foi indicado ao Oscar, ele ganhou como melhor filme internacional. Acho que não. Por Anatomia de uma favor, Queda. assista. Eu queria muito que você assistisse e a gente conversasse sobre. Você como advogada, né? Eu como qualquer uma. Mas é porque você falou do júri. Eu não vou falar, obviamente, para não dar spoiler, mas é que acontece um assassinato no início do filme. E fico na dúvida se foi a esposa que matou ou não. E o filme, ele trabalha em cima do advogado, pegando as provas e colocando, e o júri ali analisando. Então, o filme, ele te coloca como júri. Uhum. Então, você sai do filme. Não posso contar o que acontece, o que o juiz determina. Não posso falar nada, né? Mas aí você sai do filme com uma sensação assim, tipo, tá, e você? Você acha que ela é culpada ou é inocente? E cada um tem uma visão. Porque daí a pessoa se coloca como se ela estivesse vendo o caso. Uhum. Tudo que o advogado vai descobrindo, você, como espectador, vai descobrindo junto. E você vai olhando junto. Cara, é um filmão. Assista que eu acho que você vai gostar. Vou Porque anotar. é muito legal. Anatomia de uma Queda. Nossa, é um filmão. Que Legal, pena. Gente. né? Senão a gente podia comentar, mas daí Pois ele é. não assistiu, né? Daí Também não. não. Tá, não. então vamos esperar, a gente marca. A gente vai convidar você novamente, daí vocês vão ter que ter assistido esse aí. Tá bom. Deixa eu te perguntar outra coisa agora, meio boba. Eu acho maravilhoso o que vocês falam, do jeito que vocês falam. Sabe que todo mundo tira sarro, né, da juridiquês e não sei o quê. Eu não entendo muito, quer dizer, obviamente que aqui eu tô conversando com você, eu tô entendendo o que você tá falando. Só que num processo, a forma que é falado, né, já tive em audiência e tal, é muito complicado. Eu fui numa palestra sua, lá na OAB de São José dos Pinhais, e daí você falando, consegui entender, mas no meio você colocava umas coisas e a galera dava risada, os outros advogados. Piada Piada interna. interna. Piada Imagine, interna. ela dando palestra na OAB de São José dos Pinhais. Foi uma coisa incrível que você recebeu o prêmio, né? Gente, ela é muito premiada. Ganhou milhares de prêmios já, dezenas de prêmios. E daí ela tava lá e tal, e daí primeiro que eu já não sei como que vocês entendem, mas assim, como que você sair de uma pessoa normal, tá, com todo respeito, que fala com vocabulário normal, e começa a decorar todas essas coisas, tipo, tem um dicionário que vocês ficam estudando pra decorar isso? Ai, nunca parei pra pensar nisso, mas assim, isso acho que vem já desde a faculdade. Por exemplo, eu lembro até hoje do meu primeiro estágio, como era difícil entender essas situações, e a advogada que eu trabalhava, ela me colocava muito à prova, assim. Então, eu lembro até hoje que a primeira vez que eu ouvi falar sobre vade-mecum, sabe o que é um vade-mecum? É um livro, né? É o código que É o tem código. várias leis, né? Pra mim Então, que era só um livro. é um código grandão, né? Que tem várias leis. Então, a gente chama ele de vade-mecum. É o conjunto de códigos, né? Daí lá tem o Código Civil, o Código Penal, Constituição, enfim. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar isso, vade-mecum. Eu não sabia nem... Tipo, eu entrei na faculdade de Direito e eu não sabia o que era vade-mecum, né? Tudo bem, tem gente que entra já sabendo, mas enfim. Nossa. Não, eu fiquei sabendo só por causa da época. Eu fiquei sabendo por causa do lá, livro. né? Eu Já fiquei sabendo agora. Aí, Viu? Eu só sabia por causa do tamanho do livro. Só que agora os alunos não estão usando tanto, né?
Tá um pouco chato Muito isso. fácil Que pra daí eles, usa né? super pelo celular, enfim. Vocês tinham que carregar aquela Aquela tora. coletânea de livros lá. E aí, é meio que internalizado isso durante a faculdade, durante os estágios, porque não existe, assim, um momento em que o professor fala, agora a gente vai estudar termos difíceis, termos jurídicos. A gente está o tempo inteiro imerso naquela realidade. Então, por exemplo, palavras que a gente usa com frequência e que, né, é um pouco estranho. Quando eu trabalhava como estagiária, os processos ainda eram físicos. Então, a gente falava fazer carga dos autos. Ah, vamos lá fazer carga dos autos. Era simplesmente pegar o processo, colocar embaixo do braço e sair. Esses dias a Victoria foi fazer carga dos autos, porque era um processo antigo. Daí eu ainda brinquei, falei, fazer carga dos autos, parece que é coisa do tempo dos incas, dos maias, né? Mais ou menos isso. Mas, algumas coisas a gente tem que cuidar até a forma que a gente fala para o cliente. Porque, por exemplo, quando a gente fala, os autos estão conclusos, o cliente acha que já vai sair a conclusão, já vai sair a sentença. E não é? Simplesmente estar com o juiz. Nossa, eu Está achei que assim concluso. quer dizer que já tinha acabado. Eu também. Estão conclusos, está com o juiz. Então, assim, não sei te dizer quando que realmente aquilo tudo vem. Claro que eu acho que quando a gente estuda para a OAB fica muito mais evidente, né? Porque a gente vai precisar escrever os termos jurídicos na prova, enfim. Mas eu acho que isso são dos 5 anos da faculdade mesmo, assim, o professor falando em sala de aula, o estágio que vem um pouco da prática, mas é algo que eu sempre tento, na minha advocacia, né, na minha vida profissional e até na sala de aula, evitar ao máximo. Então, às vezes, eu falo alguma coisa para o cliente e eu falo, você não entendeu, né? Então, deixa eu explicar de outro jeito. Porque não dá, se a gente ficar falando termos... Até esses dias, uma senhorinha me ligou, bem querida, ela, uma cliente minha já. Daí ela falou assim, não, porque a minha filha falou para fazer isso, isso, aquilo. Eu falei, eu vou ligar para a doutora Lu, ela me chama. Porque daí eu consigo entender o que você fala. Isso, para mim, é o melhor elogio. Claro. Né? Porque, assim, a Mônica foi na palestra, né? Até agradeço super, a Mônica tá sempre parceira. E as artes dos prêmios de melhores do ano, eu acho que dos 3, 2 ela que fez. O terceiro eu fiquei com vergonha, falei, deixa essa. Meu Deus do céu. Agora a gente tem a nossa produção ali maravilhosa ali que faz. A Camila fez a porta Que ela do fez a sua escritório. porta, né? O design da porta. E daí você viu, A pedreira fez a aí ela deu um elogio, vamos fazer um corte disso. Porque daí ela pegou e falou assim, daí eu indiquei que falei, Lu, agora eu não tô mais fazendo isso, agora a Camila que faz. Daí a Camila fez. A Camila é bem melhor do que eu. Ficou linda, Aí a lindíssima. Camila, ela falou assim, nossa, mas você só trabalha com gente muito competente. Ah, é? Falei, Olha tirando só. o Jonathan. Oh, Coitado. não, é verdade, gente, é mentira dela. Ela falou assim, a gente trabalha só com gente muito competente, é muito gostoso. É igual você falou da senhorinha, é a sensação que o nosso trabalho tá valendo a pena, né? É Porque isso. é a nosso elogio. Mas- Então, daí lá na OAB, né, de fato, era uma palestra para advogados. Então, ali eu me permiti com falar alguns certeza. termos totalmente técnicos, né? Mas ainda assim, que bom que você entendeu. Não, eu entendi. Entendeu mais ou menos, né? Já. Eu entendi completamente. É que, tipo assim, ela Só tava as falando piadas tal que não. frase, aí de vez em quando ela falava uma palavra, daí eu ia pela lógica da frase, que era uma palavra no meio do caminho, não lembro, né? Mas, tipo assim, a lógica da frase, uma palavra valemecum, entendeu? Tudo desenho. Mas você acha que isso ajuda no entendimento? Que é necessário? Assim, ó, porque algum motivo, alguém deve ter feito isso por algum motivo. Tipo, quando você vê aqueles negócios do Supremo lá que os caras falam data máxima vênia e tal. Pô, não fala. Eu não Pede consigo nem- desculpa. Desculpa aqui, ó. Desculpa. Mas não pode falar isso pro ministro, né? Data máxima vênia, Vossa Excelência. Desculpa aí, desculpa. Mas isso ajuda, talvez, na compreensão do processo? Principalmente quando você está escrevendo. Porque você está Ou é escrevendo. só costume? E se você escrever alguma coisa ali, você vai escrever a sua, não sei se existe o termo certo, mas você vai escrever a sua defesa, a sua petição lá pro juiz, tá? E você vai mandar isso escrito para ele. E aí, escrever com esse tipo de terminologia, será que ajuda o entendimento do juiz? Não, eu acho que não. Acho que em Meu relação Deus, ela não falou isso, OAB. Em relação à petição, não, de fato, ser até porque sincera. a gente tem cada vez mais campanhas para que a gente tem muito termo em latim que ainda alguns advogados usam e que não tem necessidade. Que a gente tá, né, eu sinto que a própria OAB tem essas campanhas no sentido da gente deixar o texto um pouco mais fluido, um pouco mais entendível, até porque para o cliente poder ler o O processo. que você tá falando? Exatamente. Só que tem alguns termos que eles são do movimento do processo. Que aí, assim, se a gente tiver que mexer nisso, a gente vai
praticamente revolucionar o direito como um todo. Aham. Então, no processo, né, tem alguns termos que vão constar lá e que é prática da advocacia mesmo. Mas escrever bonito ou até falar, né, vou falar com o cliente, primeira reunião, vou falar um monte de termo jurídico para ver se ele acha que eu sou uma super advogada. O Você ninja. perde o cliente. Porque se o cliente não entende o que você fala, você acha que ele vai confiar o processo dele? Ainda mais no meu caso, que são questões familiares, questões de inventário, questões sensíveis. Eu acho que a gente perde mais cliente do que ganha falando difícil. Então, as minhas petições, talvez se eu trouxesse aqui, vocês conseguiriam entender. Ai, que Pelo bom. menos essa é a Ai. nossa máxima do escritório. Não fazer. A gente não faz petição para ficar bonito, a gente faz petição para cumprir a finalidade. Claro que tem algumas situações que a gente precisa trazer, decisões que já tiveram nesse mesmo sentido. Nessas decisões vão ter termos um pouco mais difíceis. Tem momentos em que a gente tem que ser um pouco mais técnica, então tem que ir a fundo em questões do direito mesmo, de doutrina mesmo, que é justamente para fazer o juiz entender a tese. Mas eu entendo que, no geral, as petições elas devem ser cada vez mais fáceis. Simplificadas. Simples. Ai, eu isso. acho muito. Aí, assim, teve alguma coisa que você passou lá no início, tá? Uma vergonha muito grande ali sei lá, num tribunal, alguma coisa assim? Não necessariamente como fala, mas tipo, ou falou, errou alguma coisa que levou uma chamada. De fala. Não precisa ser de fala, qualquer coisa mais vergonhosa, eu acho- porque eu fico pensando assim, tipo, imagina vocês terminar, pegou a B, aí, vou fazer primeira audiência, nossa, deve ser desesperador. É. Eu iria chorar. É que eu tive, assim. Quando eu tava contando pra você da advogada, né? Então, assim, eu tive algumas vergonhas que eu passei enquanto estagiária. Eu acho que a maior parte, assim, foi muito mais enquanto estagiária. Teve uma situação enquanto advogada, acabei de me lembrar, assim. Mas, ó, enquanto estagiária, eu falei que ela pressionava muito. E, assim, hoje eu vejo que era muito bom aquilo. Mas, na época, obviamente, que eu não gostava, né? Então, Com assim, certeza. a gente tinha as publicações que hoje vêm digital e tal, era antes no papelzinho, então era impresso e aí tinha Nossa. recorte de papelzinho e a gente lia para ver o que era o próximo passo do processo. E aí ela me entregava o papelzinho, mas a gente tava no primeiro período. Gente, primeiro período, você não tem noção nenhuma. Você Saiu do colégio caiu agora. de paraquedas lá, você não sabe. E aí ela falava assim, lê e diz o que tem que fazer. Daí eu lembro até hoje, dizia assim, intimem-se as partes, nananana, não lembro mais o que era, mas a primeira parte era, intimem-se as partes. Daí eu, intimem-se as partes dela, e daí, Luciane, o que é pra fazer? Aí eu pensei, falei, não sei o que é, vou chutar carga, né? Porque, na dúvida, eu vou tirar em carga o processo. Daí eu, carga dos autos, doutora, dela, lê de novo, eu, intimem-se as partes, parará. Daí eu, carga, ela, lê de novo. Meu Deus. Aí eu falei, Tira o casaco, doutora, bota. desculpa, eu não sei. Daí ela, intimem-se as partes, tá no plural, não dá pra tirar carga, porque é as duas partes, você só pode ir lá e pegar cópia. Daí eu, tá bom, então eu vou lá tirar cópia. Sabe, assim, coisas... Nossa, eu ia ficar lendo pra sempre aquilo. Eu não entendi nada. Ela tentou nos explicar e mesmo assim eu não entendi. Você vê a complexidade. Ia passar muita vergonha. Não entendi nada. Não entendi nada. Eu ia estar lá até o 6º período. Daí, mãe, vai, termina. A menina não para. Intime, mas tá bom, tá bom. Enfim, e aí teve uma vez que aconteceu na minha primeira experiência enquanto advogada, que eu tava esperando para começar uma audiência, era uma audiência de instrução. Tem duas audiências, basicamente. Uma de conciliação, que você tenta fazer acordo, Uhum. e uma de instrução, que é para ouvir as partes, ouvir testemunhas, que é para você produzir prova. E era uma audiência de instrução, nessa linha de imobiliário. E aí a advogada da outra parte não sabia que eu era advogada da construtora e sentou atrás de mim na sala de espera. E começou a falar com o cliente o que era para ele dizer. E aquilo, eu falei, gente, eu tô no melhor lugar do mundo, assim. Só que eu tava no começo da carreira, né? E aí eu tentei aproveitar aquilo sendo, né, de forma improvisada, porque eu escutei tudo que ela falou e eu tentei fazer as perguntas. E assim, foi uma lástima, assim. Porque eu tentava fazer a pergunta para induzir ele a responder que ele tava sendo, né,
praticamente ali direcionado, coagido a falar desse jeito, a mentir, a fazer isso e aquilo, e eu não conseguia arrancar dele a verdade. E ela, que era advogada de muito tempo, ela me interrompia o tempo inteiro, porque isso acontece nas audiências. Você vai falar alguma coisa, daí a advogada da outra parte fala, excelência, pela ordem, o advogado tá querendo nananana, né, tá querendo alguma coisa em relação ao cliente. E aí o juiz muitas vezes se posiciona e fala, doutora, não pode, indefiro a pergunta, né, que tipo, não pode continuar, enfim. E aí foi uma lástima, assim. Que aí até hoje eu fico pensando, gente, será que hoje, se eu tivesse lá... Porque eu não consigo lembrar todo o contexto, né? Eram muitas audiências que eu fazia. Nessa época era bastante tempo fora fazendo audiência. E aí eu lembro, assim, até hoje que eu tentava e eu falava, nossa, sabe? Tipo, aquela sensação tá dando errado. Tá funcionando, mas enfim, ainda bem que o cliente não tava junto, porque era construtora, né? Então, era o preposto só que tava lá, mas... Enfim. Mas era aquela sensação de parar, né? Vamos parar e começar de novo. Para. É igual, tipo, vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui e vamos começar de novo. É por isso que eu falei, gente, eu ia chorar. A hora que eu chegasse lá, eu não conseguisse falar, juiz. Mas deve acontecer muita coisa desse tipo, né? Da pessoa dar uma mini surtada ali. Quebra-pau, acontece. A pessoa precisa ser advogado? Se saíram no soco, o que acontece? Juiz. O juiz não, o juiz é melhor não sair no soco. Espero que não. Os advogados saírem no soco. O que acontece? Se eu mandar o juiz pode suspender a audiência, ele pode, né, determinar que a própria OAB saiba da conduta, depender da conduta que está sendo feita, pode mandar emitir cópia da ata, constar em ata. Mas acontece isso, será? Assim, acho que acontece. A sensação que eu tenho é que, e na verdade até recentemente a gente estava numa audiência, agora é tudo online, né, então parece que fica um pouco mais, eu não sei, a sensação que eu tenho é que é um pouco mais confortável você estar no teu escritório e participar da audiência online do que você estar presencial lá. Mas era mais emocionante o presencial. Era muito mais emocionante. Mas eu sinto agora, eu vou para 12 anos de carreira, né? Então é bastante tempo atuando. E hoje eu consigo perceber alguns sinais do advogado para não deixar ele fazer o que ele quer no sentido de me pressionar. Então teve uma audiência que a gente estava discutindo uma anulação de testamento, uma audiência bem pesada, um patrimônio multimilionário, então uma situação bem dos dois lados, tensa, porque eu quero ganhar e ela também quer. E a advogada do outro lado estava muito brava. E aí tudo que eu perguntava, ela queria indeferir minha pergunta. E aí ela, excelência, nanana, excelência, nanana. E ela queria fazer isso para tentar desestabilizar, assim, claramente. E aí cada vez que ela fazia, eu respirava. Aí eu continuava a pergunta bem calma. Às vezes que ela falava, o juiz indeferia, eu falo, tudo bem, doutora, eu vou reformular a pergunta. E aí eu começava a deixar ela mais pé da vida, assim, sabe? Então e isso daí foi a muito pessoa legal. calma deixa mais irritada. Mas assim, é difícil. No começo de carreira não era assim. Eu era a advogada que ficava fazendo isso. Porque até você ter uma experiência em audiência, em sustentação oral, é realmente pesado. Eu sinto, assim, que pro aluno que sai da faculdade e começa a advogar, é realmente desafiador. Nossa. Eu lembro uma vez que eu estava numa audiência que o advogado era muito mais velho que eu. E aí ele queria cantar de super, sabe, assim, eu tenho até hoje audiência gravada disso, porque daí era presencial, mas eles gravavam a audiência. E aí o requerimento dele estava completamente fora, assim, de qualquer possibilidade jurídica, assim, mas ele queria cantar de sou super e tentar me diminuir para o meu cliente, assim. Então foi uma audiência, assim, que eu até hoje tenho ela gravada, assim, e até às vezes eu mostro para os alunos, né? Claro que guardando ali o sigilo em relação ao advogado, enfim, mas a minha fala ali é para mostrar que tem horas que você precisa, ainda que você não tenha uma segurança, você tem que fazer surgir ali e se impor. E mulher, principalmente, né? O judiciário. Eu ia perguntar isso. Passou por muito machismo? Muitas questões? Não sei se foram muitos, assim, mas essa situação desse advogado e tive uma outra situação de um juiz, assim, que foi... Eita, não vou falar bem pesado, assim. Não, foi um indeferimento bem fora do contexto e eu fui lá conversar com ele. Fui lá e, assim, ele me tratou tão mal, mas tão mal, que eu saí de lá, sentei no carro e chorei. Só que na frente dele eu segurei a onda. Mas eu sentei no carro e chorei.
E aí depois eu fiquei, cara, o que aconteceu? O que eu fiz, né? E aí o que eu fiz de errado? Se é que eu tô errada, mas meu pedido tá certo. Enfim, e aí eu lembrei que tinha uma pessoa que trabalhava lá e daí já tinha saído. Daí eu entrei em contato, que era, né, uma conhecida, Uhum. enfim. Entrei em contato e falei assim, olha, eu sei que pode ser que você não queira me contar por causa desse sigilo e tal, mas aconteceu isso e eu não tô entendendo. Ela falou assim, esse é o normal, esse juiz, ele é considerado como machista mesmo. Ah, no É caso a Não é dele. necessariamente com dele, você, não era era com as comigo, mulheres. era com todas as mulheres. Então, assim, é triste, mas Muito tem isso, triste. né? Tem isso, Que a gente infelizmente. pensa, né, que a gente espera que seja a pessoa ali, a pessoa do juiz, que é o cara que vai olhar as coisas com mais imparcialidade, que vai ter respeito pelas duas partes, que vai ter. E é o cara que vai lá e faz uma coisa dessa. É muito absurdo, Guria. Mas assim, me diga uma coisa, o teu marido perde todas as brigas com você, né? É verdade, né? Não tem Você já como parou pra ganhar. pensar, coitado desse rapaz? Não tem como ganhar. Eu devia fazer direito, porque todas as brigas que o Fábio ganha, eu ia, ó, ia ser bem. Ah, mas é engraçado, porque em algumas discussões eu começo a falar, ele fica quieto. Daí eu falo, você não vai falar nada? Ele, não, eu vou perder, então eu vou ficar ele nem continua, né? Mas não, tem algumas situações que ele consegue Ele consegue assumir as reverter. rédeas, assim. Ah, e eu tenho uma outra pergunta legal. Eu tava vendo uma outra coisa na sua bio que eu achei interessante, que você foi funcionária pública. Você Uhum. foi funcionária da Procuradoria da Prefeitura, né? Uhum. É a Procuradoria? Isso. E você pediu exoneração e daí foi advogar. Acho que foi o meu maior ato de coragem, assim, até hoje. Essa era a minha pergunta, assim, o que te motivou? Porque, na verdade, assim, é uma carreira que todo mundo corre atrás, que é do funcionalismo, é um funcionalismo ainda do judiciário, que deve ser um funcionalismo com uma possibilidade de carreira muito grande, bem remunerado e tal, e você deixou isso para advogar. O que te motivou? Como é que foi isso? Na verdade, essa é uma história engraçada até. Eu estava na faculdade quando eu passei no concurso. E a minha mãe foi funcionária pública da prefeitura e se aposentou na prefeitura. Então, assim, meio que aquela coisa de, sabe, passar de geração em geração. Ela falou assim: ó, abriu o concurso da prefeitura, eu fazendo faculdade, vai lá fazer. Eu ainda brinquei. Gente, custava R$ 50 a taxa do concurso. Falei, eu não vou perder R$ 50. Ela pegou e falou: tá aqui os R$ 50, vai lá e faz. E eu fui, e assim, porque eu tava fazendo, claro, eu não fui fazer de qualquer jeito. Eu peguei um dia antes, não vou falar que eu estudei super, mas eu peguei um dia antes na parte de matemática, dei uma lida ali no que mais ou menos, né? Eu tinha recém entrado na faculdade, então pro vestibular tava tudo muito, muito fresco, né? E aí, quando eu tava fazendo a prova do concurso, eu escutava o meu professor falando a parte de legislação como se ele estivesse falando no meu ouvido, porque era tudo que eu estava aprendendo na faculdade. Então foi muito tranquilo. Claro, não passei nas super primeiras colocadas, mas passei. E aí foi uma surpresa. Quando eu fui convocada, eu estava trabalhando na vara de família e eu já tinha conquistado o meu posto na sala de audiência. E aí a doutora Hilda, né, a juíza, que ainda é a juíza de família hoje, ela já estava começando a me colocar no gabinete. E o meu sonho era, naquela época, ser juíza. Então, assim, eu queria muito continuar lá. Quando eu fui aprovada no concurso público, para mim foi assim, puxa, que legal, porque eu vou ganhar mais, mas eu vou ter que sair da vara de família. Então, assim, foi uma tristeza e uma felicidade ao mesmo tempo. E a minha mãe não tem condições nenhuma, você não vai abrir mão disso, você vai assumir o concurso. E eu, tá bom, aí até tentei, porque tinha algumas possibilidades de ter um funcionário cedido da prefeitura para o fórum, umas coisas assim, eu até tentei, mas não foi possível. Então eu fui, primeiro eu trabalhei no Hospital São José, no administrativo, daí depois que eu fui para a procuradoria. E lá foi muito legal, porque eu tive a certeza que eu não nasci para o direito público, porque a prefeitura, ela atua, a procuradoria atua no direito público, né? Então, a administração pública, direito administrativo. E ali eu falei, nossa, isso não é para mim. E eu falava o tempo inteiro, não, eu vou terminar a faculdade e eu vou advogar, eu vou terminar a faculdade e eu vou advogar. E eu já fui preparando em casa isso. Quando eu terminei, tinha a possibilidade de eu ficar mais um pouquinho de tempo e pedir aquela licença para poder, se não desse certo, voltar. Mas assim, eu tava tão decidida que eu falei, eu não vou nem esperar essa licença. Eu vou só achar uma vaga em algum escritório e eu simplesmente vou para lá. E aí eu lembro assim que Nossa, deve ter caído colocando... um monte o salário. Não, colocando na ponta do lápis, era assim, tava
praticamente a mesma coisa, mas como era em Curitiba, eu tinha o gasto de deslocamento, estacionamento e ainda almoço, porque eu almoçava em casa, se eu trabalhava na prefeitura, né? Aham. Então, resumindo, eu paguei pra trabalhar, mas eu fui, e foi assim, até hoje eu vou, né, às vezes tem coisas pra fazer na prefeitura e eu vou lá e falo, nossa, foi, claro, sou grata pelo momento que eu tive lá, pela oportunidade, Mas não pelo era que eu pra aprendi, mas assim, não era pra mim lá. Então, foram 2 decisões bem importantes. Essa, até hoje, tem gente que tá lá que fala que deveria ter tido a coragem que eu tive Disso aí. naquele momento. Porque depois de um tempo, se você casa, tem filho, você já tem uma responsabilidade, é muito mais difícil. Exatamente. Tomei essa decisão, eu morava com a minha mãe, eu não era casada, não tinha filho, então assim, Uhum. Era se o desse momento tudo certo, errado, eu né? tinha ali, né, uma segurança. Eu não precisava me bancar sozinha numa casa e tudo mais, era muito diferente. E a mesma coisa aconteceu quando eu saí, eu fui, passei por 2 escritórios e daí eu resolvi abrir o meu. Mas eu acho que abrir o meu ainda foi mais Ah, é? difícil do que sair do concurso, eu acho. Ah, mas eu acho que deve ser. Porque Mas daí por quê? Por que você acha isso? Porque Porque eu estava no escritório que os clientes vinham, né? O cliente ela não estava corria ali, atrás do eu cliente, o não cliente só precisava correr chegava. atrás. Perfeito. não, mas Ela não tinha que daí, no contratar caso- ninguém, ela não tinha que lidar com aluguel, ela não tinha que lidar. Mas daí, no caso, assim, você vai ser, por mais que você tivesse um grande destaque lá dentro, você continuaria. Ou como é que funciona? Se você tem uma causa muito grande, que é você o advogado principal, mesmo estando num escritório que não leva o seu nome, você não é sócio do escritório, você é só contratado. Se você tem aquela causa lá que o advogado ganha o percentual dele, o advogado que está ali como principal, ele recebe também uma parte, ele não trabalha só com um fixo, Tem por o assim dizer. fixo e tem os honorários de sucumbência, que a gente chama. Então você Sim. tava tranquilona. Só que assim, ainda assim, honestamente, eu estava como advogada júnior ainda, porque é o tempo de carreira que conta, não é tanto a tua atuação. Então, por Uhum. mais que, e de fato, assim, né, não querendo fazer aqui propaganda, mas eu realmente era muito dedicada, tinha uma taxa muito boa ali de êxito nos processos dentro daquela razoabilidade, né? Porque às vezes a gente estava defendendo uma situação, mas era realmente muito bom. E na época, até quando eu estava para sair, quando eu saí do primeiro para ir para o segundo, eles tentaram me fazer ficar e eu falei, não, já estou decidida, porque eu queria ter outra experiência, né? E assim, do primeiro para o segundo, era um escritório que eu passava na frente e eu falava, nossa, que escritório lindo. Sabe aquela coisa Aham. assim, que escritório lindo, um dia eu quero tanto trabalhar aqui. Daí eu mandei o currículo e eles me chamaram. Deu assim, eles fizeram qualquer tipo de proposta, não era pelo valor, era por trabalhar onde eu sempre sonhei trabalhar. Então, falei, não, eu vou lá. E foi muito bom. Conheci pessoas que, nossa, tenho contato até hoje. E que, assim, advogados que têm mais chão que eu, que me inspiram até hoje. Mas assim, Jonathan, sair daquilo que é a segurança, por mais que concurso público seja aquela coisa, né, Uhum. é que acho que porque eu nunca tive essa vontade, o concurso meio que caiu ali no meu colo e não foi uma coisa que eu, sonho. Sempre sonhei, né? Advogar sempre foi o que eu sonhei. E aí sair dali para pisar numa área completamente desconfortável, eu não tinha noção nenhuma de gestão, eu Aham. nunca tinha gerenciado nada. E eu perguntava, será que os clientes vão vir? Mas será que é o momento? É muito difícil. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas, né, nas redes sociais trazendo bastante, fomentando muito essa questão de empreender, vai empreender, para de trabalhar. Uhum. Às vezes até eu acho que é um pouco demais, tá? Né? Um incentivo que às vezes as pessoas podem tomar sem uma cautela, né? Uhum. Porque, por exemplo, se fosse para eu fazer isso hoje, eu não sei se eu faria. Com todo um contexto Provavelmente não, familiar. agora você tem filhos, você tem Exatamente. outras questões. Quando você abriu seu consultório, seu Escritório. escritório, você ainda não tinha. Ainda não era nem filho. casada. Ah. Uhum. Nossa, foi excelente. E assim, Lu, como que a tua mãe falava, né? Gostaria que você fizesse o concurso público, mas você poderia ter feito concurso em qualquer outra área. Que momento que você decidiu pro direito? Você falou, vou ser advogada e vai ser de família. O que aconteceu no meio desse caminho? Na verdade, todos os testes vocacionais que eu fazia davam para a área de comunicação, Faz direito e dava direito, administração, comunicação social. E na minha concepção, vocês já assistiram aquele filme Obrigado por Fumar? É velho pra caramba. Sim, Não sim, lembro. sim. É bem bom esse filme. É basicamente um advogado que ele se posiciona à frente da empresa, né, de cigarros, Uhum. e ele tem que defender essa empresa. E é uma empresa que
pô, uma empresa assim, é difícil se defender. Uhum. E eu olhava aquilo e eu achava sensacional. Só que não era, na verdade eu falei advogado, falei errado. Não era advogado, ele era relações públicas da empresa. E eu assisti aquele filme e eu coloquei na cabeça que eu queria ser relações públicas. E eu falava isso pra todo mundo. O que você vai fazer? Relações públicas. O que você vai fazer? Relações públicas. Que é comunicação social, Aham. relações públicas. E aí, uma época, no grupo de jovens, você vai até lembrar, tinha um namorado meu que falou assim, por que você vai fazer relações públicas? Daí eu falei, porque eu quero defender as empresas perante a mídia. Daí ele falou assim, e assim, eu tenho que, né, porque foi, meu Aham. marido hoje sabe, inclusive, que foi um namorado bem, ainda meu bem. que, já pensou? Que foi um namorado meu que fez essa provocação. Ele falou assim, por que você vai fazer relações públicas para defender uma empresa perante a mídia se você pode ser advogado e defender qualquer pessoa? E, gente, eu não tinha A parado ficha, pra tipo, pensar. simplesmente caiu. Eu não tinha parado pra pensar assim, desse jeito, sabe? E eu olhei pra ele e falei, nossa, Oh, que sacada. Viu? Esse cara prestou pra alguma ele, coisa. né, ele veio na minha vida pra isso. Ele prestou pra alguma coisa. Mas o teu marido é 1000 vezes melhor do que ele. É. Nem conheço, mas já considero Concordo, marcas. concordo. Com certeza. É isso aí. Mas então foi isso. E daí eu comecei a olhar pro direito. E aí, assim, como que foi direito de família? Eu sinto que foi na faculdade, ali eu tive uma familiaridade, mas eu não posso dizer que não foi por conta de uma questão pessoal. Uhum. Você sabe, né, Mônica, o Jonathan, acho que não. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Uhum. Então, eu vivi todo aquele processo de separação e que eu achei que era só um processo emocional. Eu tratei isso durante muito tempo em terapia e tudo. E aí, na faculdade, eu consegui perceber que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, assim, Uhum. no sentido até da forma que foi conduzido aquele divórcio, enfim. E, enfim, aí foi pro lado de família. Eu sempre soube na faculdade que família eu ia. Mas você vê como são questões, né? O namoradinho lá da adolescência passou por um motivo. Você pegou uma dor da infância e transformou isso em outra coisa. E todos nós somos assim, né? A gente chega aqui, tudo nos traz até aqui. Tudo que a gente é. Se você pegar a dor, você tem que escolher o que você vai fazer com essa dor. Você vai ficar chorando em cima dela ou vai transformar isso numa coisa boa. E é engraçado porque eu sigo você ali no Instagram e eu queria até comentar sobre isso também. Que tem um vídeo seu que eu me emocionei. Que você postou esses dias, vão lá ver, gente, sigam ela no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo. Que é você ligando para uma pessoa para dar notícia do sucesso da causa. Ah, que legal. Cara, é bem legal. Daí eu fiquei pensando quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, cara, que massa. Deve ser muito difícil, mas esses momentos devem ser tão incríveis, né? E daí é coração, ali é ver a luz, ser humano realmente entregando o coração e dividindo aquilo com uma pessoa que merece. Então, assim, como que você faz essa parte dessa conexão com a pessoa emocional? Nossa, só de você falar isso eu já me arrepia, porque essa é a melhor parte. A gente tem partes muito difíceis da advocacia, que as pessoas às vezes só ficam vendo nas séries só a Uhum. parte boa do advogado, né? Ai, e às vezes até uma impressão equivocada, muitas vezes, da função, né? Que é só naquele momento que você tá lá com o juiz e tal. E tem muito dos bastidores, que é você penando para juntar prova, para reunir, para peticionar. Tem toda a equipe, né, que ajuda ali a organizar essa documentação, deixar tudo redondo, enfim. E aí, assim, eu faço questão de ligar para os clientes, porque eu acho que esse tipo de notícia você não tem que dar por WhatsApp, por uma mensagem. Então, eu ligo, eu pergunto, né, primeiro se é possível conversar e tal, e eu ligo, e assim, nesse momento, todas as dúvidas que às vezes surgem do tipo, será que eu vou infartar trabalhando na advocacia e tal? Nessas horas eu falo, nossa, que bom que eu continuo, que eu persevero, porque é para isso, assim. E escutar do cliente, né, aquela resposta do cliente que chora no telefone, fala, meu Deus, que bom, obrigada, e daí começa a agradecer. Teve um cliente uma vez que no shopping, ele gritou assim, olá, aquela é minha advogada, muito boa, sabe aquela coisa assim? Isso é muito legal. Esse reconhecimento e esse carinho que vem do cliente é muito melhor do que do próprio judiciário, né? Porque é uma causa e até a gente não pode esquecer, né? Porque tem muitos escritórios que tratam o cliente como um número. Então, é mais um caso. E no direito de família, né? No direito civil, a gente não consegue fazer isso. Então, é o cliente e é assim...
É o cliente com a dor dele e é o cliente com a necessidade dele. Tem cliente que vai ter necessidade de ficar me mandando mensagem direto. Tem cliente, para você ter ideia, que quando vai mandar mensagem para o ex, prefere que eu valide a mensagem. Tipo assim, ó, eu vou mandar isso, o que você acha? E faz parte da segurança desse cliente de mandar essa mensagem. Tem advogado que fala, mas você vai ficar cobrando então por causa da mensagem? Eu falei, gente, é meu papel. Eu faço isso. E às vezes até eu brinco com os alunos que eu acho legal, porque essa é a parte do direito de família que eu duvido que o advogado criminal tenha acesso aos prints de verdade. conversa Vou íntimas mandar- A das fofoca completa. Vou mandar um WhatsApp aqui pra minha vítima. Nossa senhora, sabe o que eu queria poder fazer? Chamar a Lu pro churrasco, dar bastante cachaça pra ela. Falar, Lu, conte todas as fofocas mais cabeludas. É verdade, daí pode. Imagine, porque Daí ela pode, não, mas ela aqui não, não, senão vai ser. não, nem passada aqui, a Lu, nem com a gente, ela não vai poder falar esse tipo de aparece coisa. desses caras aqui, ó, de Acho que vai rapel sair aqui do de uns. bueiro. Mas assim, imagine o tanto de coisa que ela deve saber. Ah, deve, umas coisas Conversar com o que marido, amor do céu, lembra aquele caso? Ah, não sei o que, fulano traiu, não sei o que. Eu vi o seguinte, eu vi as tem fotos, tudo, rapaz. vi os nudes. Já pensou? Cada barbaridade. Aí, ó, eu gritei, Zé vai falar comigo. Vai. Mas assim, esse negócio, Lu, eu acho assim, eu espero, a gente sempre fala sobre propósito aqui. Eu acho que esse propósito que você tem é muito bonito, porque a gente sabe que essa parte familiar, você lida com questões. A gente tá brincando muito falando, né, de divórcio e tal. Só que essa questão, você lidar com o inventário ali, briga de irmãos, ou aquele sofrimento que a pessoa faleceu e daí, de repente, você tem que lutar com aquilo ali. E eu espero realmente que você nunca perca essa noção de que, às vezes, para você é só mais um processo. Mas pra pessoa é a vida dela. Ah, é verdade. Pra pessoa é a vida. Tipo, eu passei por um processo bem complicado, trabalhista, muito complicado. Foi na época que eu estava grávida da minha filha, que por causa disso eu entrei numa depressão. Passei por uma fase muito difícil e eu não tive esse acolhimento do lado da minha advogada, sabe? E não que ela fosse psicóloga nem nada do tipo, mas esse pequeno cuidado, eu acho que é isso que te faz ser uma profissional diferenciada. Porque olhar para a pessoa como um ser humano e entender que para você é só mais um número, para você é só mais um calhamaço de folhas, mas para a pessoa é uma vida inteira, ela tá esperando por aquilo ansiosamente. Eu cheguei num ponto no meu processo que eu ganhei, graças a Deus, deu tudo certo, mas levou muitos anos, e eu cheguei num ponto do processo que eu já nem precisava mais daquele dinheiro. Eu já estava assim, eu entrava no negócio do site do processo, eu já nem falava com o advogado, que eu já tinha perdido o saco. Eu entrava no processo 3 vezes ao dia. Porque o meu negócio já não era mais sobre aquilo, era sobre encerrar um ciclo. Eu precisava parar de falar daquilo. Estava esgotada já. Eu precisava parar, tipo assim, eu não queria, eu queria que acabasse, porque eu não aguentava mais pensar que aquele, sabe, fechar uma porta? A minha vida tinha mudado, eu tinha superado as dificuldades, tinha saído da depressão, e eu ainda estava ligada àquilo de alguma forma. Então era a minha vida. E é assim que, quando vocês lidam com esse tipo de questão, eu acho muito legal essa profissão, por mais que tenha as piadinhas e tal, mas vocês lidam com vidas, né? E essa parte, assim, de inventário, pra mim também me pega bastante, porque eu acho que deve dar muita briga, né, de família. E aí eu vi uma vez, você fez um conteúdo que eu achei bem interessante, que é possível fazer inventário em vida, né? Eu não sabia disso. Não é bem o inventário em vida, mas é tipo, se possível preparar você já, né? planejar, você já fazer partilha em vida, doação dos bens, você pode fazer o testamento mesmo, que é você já deixar tudo direcionado. É esse planejamento sucessório que é basicamente, em alguns casos, a gente substitui, inclusive, o próprio inventário. Então, é bem interessante. E agora tem bastante procura, porque tem uma possível mudança legislativa relacionada ao imposto, né? Então, tem bastante gente que está procurando para tentar resolver com medo do imposto que vai ficar para o inventário. Então, é Porque interessante. inventário é uma coisa bem cara, né? E complexa. E assim, eu acho interessante porque as pessoas, né, normalmente quando recebem informação de que tem que pagar imposto pelo bem do falecido, elas nunca entendem. Por que eu tenho que pagar um imposto se o meu pai ou minha mãe já pagou imposto? E, né, a noção da Receita Estadual é assim, você está recebendo um patrimônio sem ter contribuído por nada. Então, assim, se esse patrimônio está entrando para você, o Estado tem direito de receber. Então, né, é uma noção do tributário nesse sentido. E eu acho muito interessante, porque, ao mesmo tempo que a gente está falando das coisas boas da advocacia, né, uma das coisas que eu percebo é que, quando o cliente vai pagar o advogado no inventário,
ele normalmente acha caro, porque o advogado cobra com base no percentual dos bens. Isso é o que a própria tabela da OAB prevê. Só que quando ele vai contratar um corretor de imóveis para comprar um imóvel, ele paga sem chorar o percentual que o corretor de imóveis cobra. Uhum. Então, assim, é uma diferença de valores, assim, que até hoje eu tento mostrar isso para o cliente. Eu falo, olha, é a mesma coisa que você fosse comprar um imóvel, só que esse imóvel está vindo de bandeja para você em razão da sucessão. O corretor imobiliário, claro, sem tirar qualquer, né, valor da profissão dele, mas ele não fica vinculado a toda a negociação, no sentido de que ele não responde se tiver alguma coisa errada. O objetivo dele é simplesmente encontrar as partes ali, fazer essa intermediação e fechou. Ele recebe o dele por esse trabalho. O advogado tem um trabalho muito maior, mas assim, é normalmente colocado como, tá cobrando muito caro, porque tá cobrando com base no percentual. Então, a gente tem ainda essa questão que tem que começar a desmistificar, assim, da valoração do advogado. E algumas vezes é porque a gente tem, sim, profissionais no mercado que acabam desconsiderando a própria tabela da OAB. Cobrando muito. Cobrando menos, Cobrando inclusive. menos. É porque cobrando vocês são obrigados a A gente pagar o valor, tem- aquele valor mínimo, né? A gente tem pelo menos aquele valor, porque senão se chama aviltamento de honorários. É quase como se você tivesse rebaixando a classe inteira se você cobrar menos do que aquilo. Nossa, podia ter isso no marketing, né? Ia ser uma beleza. Ia ser bom, né? Isso ia ser sensacional. Na verdade, assim, na advocacia é lindo, mas tem muito advogado. Só que daí o que eu falo pro cliente? Eu falo, se o advogado não cumpre nem a norma do próprio órgão de classe dele, você vai confiar o processo para ele? É, Tem alguma coisa que, né, não tá batendo, mas enfim. aí já complica. Mas E é assim, isso. Lu, o que você acha de, tipo, a lei, que seja na tua área ou alguma coisa mais absurda, assim, que você fala que, tipo, putz, isso aqui me deixa chateada. Você deu um exemplo aí da questão dos advogados, não tô falando da lei mesmo, da lei como um todo. Tem alguma coisa, tipo, a de juiz, de lei, a lei do Brasil. Isso aqui eu acho horrível. Eu acho que as leis, num sentido geral, elas são, na maior parte, elas são muito boas. O problema é justamente a aplicabilidade disso, a efetividade dessa lei, né? Às vezes a gente tem uma lei linda, mas que a gente não consegue aplicar, não consegue colocar ela em prática. Tem uma situação que eu acho interessante de colocar, que é num contexto de atuação do processo. No direito de família, a gente ainda tem uma noção, talvez bem equivocada, de que quando eu estou falando de mãe e pai, de que é a mãe que tem que ficar com a criança, de que é a mãe que tem que ter toda a responsabilidade e o pai paga os 30%, os 20%, Já o fica percentual assim que como foi. se fosse natural, né? E aí é muito interessante, Mônica, porque às vezes eu tenho cliente que ele quer brigar por ficar com o filho, e ele é o pai e ele quer ficar. E a gente já começa um processo meio que dizendo pra ele a chance da gente perder é maior. Tipo, ele tem que provar por A mais B que aconteceu alguma coisa pra ele merecer ficar com a criança, porque já é definido que é meio que pra Exatamente. mulher. Então, assim, e esse Essa é é o uma tipo de questão coisa interessante, hein? que a gente fica. Quando a gente atende o cliente, né? Claro, tem algumas estratégias que a gente até sugere ali e tal, mas assim, num sentido geral, é difícil fazer o cliente entender isso, sabe? Então, e algumas situações que no judiciário a gente faz, mostra por A mais B, pela lei, etc, etc, etc. Mas na prática vem a decisão Essa questão mesmo contrária. aí do pai, eu já tinha pensado nisso, eu achei muito interessante isso aqui. Era um achismo da minha cabeça, agora você me comprovou que é verdade. Porque eu sempre vi isso, né? Eu vou perguntar mais uma coisa. Você quer perguntar alguma coisa? Não, o ar tá muito gelado, eu não aguentei. Eu tô de boa. Lógico, você. Eu não aguentei. Assim, ó, por Eu quero exemplo. perguntar outra coisa depois, tá? Agora que eu tô. Tá, daqui a pouco eu tenho que ver se a O horário, nossa né? produção tá lá. A nossa produção. Não, mas deixa. Eu acho que eu vou parar. Na verdade, a gente vai ter que chamar a Lu de volta. Meu Eu Deus. quero ver de novo, É adorei. tem muita coisa. Gente, Mas então deixa eu perguntar primeiro, deixa eu perguntar. É que eu quero. Tá bom. É sobre inventário. Tá bom, então eu vou daí perguntar só- uma coisa que nada a ver. Tá, Beleza. sobre inventário. Quando você vai fazer o inventário, vamos dizer que tem 3 irmãos, tô dando uma. Eu não sei nada, tá? Aí eu não sei se passa por um juiz. Mas, por exemplo, você pode ser contratada para atender as 3, tipo, fazer da família inteira. Tá. Aí vocês vão lá definir. Aí tem 3 casas. Nananana. Tem como você, tipo, puxar a sardinha pra um lado mais do que pra outro? Tipo assim, eu quero nessa casa que é mais bonita, eu vou dar pra fulaninha.
Existe isso? Assim, Ou não? Ou daí é o juiz que vai definir? é que depende de como que vai ser feito esse inventário. Se for um inventário extrajudicial, ele é no cartório. Então, tem alguns requisitos que eu posso fazer direto no cartório. É muito mais rápido e mais barato, inclusive. Porque processo judicial tem processo que já está em 10 anos. Processo judicial de inventário é o mais longo que tem. Inclusive, teve um que eu entrei em contato com o advogado da outra parte para tentar fazer um acordo. Ele foi o professor que avaliou o meu mestrado. Ele estava lá Nossa, na mãe. banca. Muito legal, assim. É muito legal porque ele estava na posição de avaliador e agora a gente tá de igual para igual. Cada um defendendo o seu lado. Eu liguei para ele e tal e falei, olha, vamos tentar fechar um acordo nesse caso e tal. Dele, vamos, doutora, né? E Que legal. engraçado ele me chamando de doutora, porque, né, eu tava com a função de aluna. Dele, vamos, sim, até porque eu já tô bem mais velho que você. Eu já tô até desistindo de receber esses honorários. Porque ele falou, daqui a pouco Daqui a vai pouco ficar vai fazer o inventário, vai entrar no inventário dele esse Exatamente. negócio. Quando forem fazer o inventário da família dele, ele vai receber esse trem. É, mas então porque o inventário judicial ele é realmente mais enrolado, porque tem a possibilidade das partes ficarem litigando. E o filho 1 vai querer esse bem, o filho 2 também quer, e vai ficar nessa discussão. Mas no extrajudicial é de comum acordo. Então, se não tiver o comum acordo, a gente não consegue entrar. Só que assim, Mônica, aí entra a questão ética, né? Se eu sou contratada para defender os 3, eu não posso puxar a sardinha para nenhum. Eu tenho que fazer com que eles decidam entre eles o que eles querem. Teve uma vez, eu tô contando um monte de casos. Minha aula é assim, sabe? Eu começo a falar a aula e daí eu começo a lembrar dos casos. Teve uma vez que uma moça me procurou, assim, tipo, logo recém-acabado o velório do pai, assim. Foi uma situação bem diferente, porque normalmente as pessoas esperam um pouquinho o luto para começar a mexer nisso, enfim. Ela veio logo em seguida. E ela veio e contou que tinha um valor em conta do pai, que o pai tinha deixado para ela, e que ela queria ver como que ela poderia fazer aquilo para não dividir. Daí eu falei, olha, ele formalizou essa, né, essa doação para Uhum. você e tal, não formalizou. Eu falei, olha, então não tem o que fazer, você vai ter que colocar isso no E inventário. se ele tivesse escrito uma carta Se ele assim? tivesse deixado como doação, ela poderia receber como antecipação de herança, mas jamais ela receber aquilo e mais a parte da divisão, entende? A não ser Antecipação. a não ser que ele tenha feito ali uma doação específica, deixando muito claro que ele queria deixar da parte disponível, que é o que ele pode manipular. Para vocês entenderem aqui, eu vou dar uma aula de inventário. 50% de tudo que a gente tem, a gente pode deixar para qualquer pessoa. E 50% tem que ser para os herdeiros necessários, que são basicamente filhos, cônjuge e pai. Na verdade, na ordem é descendentes, filhos, ascendentes, pais e cônjuge. E agora entra o companheiro, né? Tem uma discussão se ele entra aqui ou não, mas enfim, um cônjuge e companheiro. Então, se eu tenho um desses 3, eu necessariamente só posso deixar 50% para o meu vizinho, para o meu amigo, para quem quer que seja. Só que eu também posso deixar desses 50% para um dos filhos. Ah, sim. Quero Então, dar um pouco a mais. se ele quisesse, ele poderia, mas ele teria que ter formalizado. Como ele não formalizou e ele deixou o pagamento na conta dessa filha, ela teria, sim, que inventariar e dividir. E aí ela veio me procurou e falou, não, porque eu quero fazer consensual no cartório e tal, mas eu não vou falar para eles desse valor. Daí eu Eita. falei para ela, olha, se você não vai falar para eles desse valor, eu não posso ser advogada dos outros, pensando no teu exemplo dos outros 2. Uhum. Porque se eu sou advogada dos outros 2, eu tenho um contrato em que eu tô me comprometendo a exercer com ética, passar todas as informações. Como é que eu vou esconder uma informação que ela é relevante, inclusive, né, a favor ali dos outros 2? Não dá. Se fosse uma situação de discutir isso judicialmente, é aquela coisa, ela me falou para não falar nada, Uhum. é a posição do advogado no segredo, né, no sigilo profissional. Tem situações que eu escuto e falo, se não quer colocar no processo, não vou colocar. Mas Sugiro nesse que caso... você coloque, mas se você não quer colocar, é direito seu. Mas nesse caso não tinha como. E aí ela fez, saiu do escritório, foi para outro lugar, né? Enfim, não topou. Uhum. E aí, claro, né? Eu conheço as pessoas do cartório e tal, e aí eu tentei, né? Sabia Falei, que viu, só aconteceu. quero saber se foi feito esse inventário aqui e tal. Sim, foi feito. Você pode só dizer para mim se tal valor foi colocado? Não foi colocado. Então, de olha, fato, né, ela foi Olha e ela só que se aproveitou e os irmãos ali não sabiam, mas assim, minha consciência tá A tua tranquila, tá porque eu perfeita. deito no travesseiro, durmo Mas aí tranquila, você isso eu falou não ali que fiz. pode ser que é consensual. Se, tipo Uhum. assim, a pessoa vai ganhar menos, mas ela tá de acordo, tudo bem.
tudo bem. Só que aí tem que também ver a Vai ter questão que do tá. imposto. Porque aí pode ser que tenha uma diferença de um receber mais que o outro, considera como se um tivesse doando pro outro, sabe? E aí incide imposto Entendi. também. Mas assim, ó, agora eu juro que é a última pergunta. Ó, você é advogada, vamos dizer que eu e o Jonathan somos irmãos e você é nossa advogada fazendo nosso inventário. E a gente tem essas duas coisas. Aí a gente consensualmente definiu que essa caneca vai ser minha e aquela jarra é do Jonathan. A jarra é melhor, maior. Mas eu falei, tá tudo bem. Você, como minha advogada, você já chegar pra mim e falar assim, Mônica, veja bem, você, tipo, eu tenho que ser justa. Você não acha que o certo era dividir essa taça, não sei o quê, igualmente? Ou você não fala nada porque foi consensual? Não, eu falo assim, eu preciso te dizer o que que é o teu direito. O Uhum. teu direito é quanto é a jarra, quanto é a caneca. Vamos somar e dividir. Ele vai te repassar um valor dessa diferença? O teu direito é esse. Aham, Agora, se você quer abrir mão, é uma escolha sua. entendi. Se Uhum. você quer abrir mão em favor dele, quem sou eu para falar que você. Uhum. Porque às vezes é assim, às vezes tem. O falecido deixou uma casa no campo e uma casa na praia. Tem um que gosta mais do campo, tem um que gosta mais da praia. Ai, deve ser tão Mesmo bom tendo quando... valores E diferentes. Deve às ser tão vezes, bom quando é assim, fácil assim, às né? vezes é assim, tá bom, tá tudo certo. A gente vai ficar um pouco a mais, a gente se vira aqui, a gente Mas tem que consegue ser ajustar. formalizado isso. Mas tudo formalizado. E se tiver essa diferença, tem que cuidar, porque daí vai incidir imposto, né? O cliente, pelo menos, tem que saber disso. Uhum. Né? Porque se tiver diferença de valor, vai incidir imposto nessa que a gente vai falar que é basicamente uma cessão né, gratuita ou onerosa. Aí, às vezes, acontece de um comprar do outro, né? Então, por Aham. exemplo, Comprar só aquela parte da vamos diferença, no supor caso. assim, você vai ficar com a jarra é maior, a Mônica vai ficar só com a caneca. Então, você repassa para ela em dinheiro o valor, daí tudo Da certo. A diferença. gente consegue Legal. deixar isso consignado, né, para também não Nossa, ter. gente. Mas Mas é uma um cálculo o tempo inteiro, né? Eu fazendo direito, achando que não ia trabalhar com matemática, e no Aham. inventário Matemática Eu persegue achava todo o mundo. tempo também. inteiro fazendo cálculo Eu de achava partilha, também. que seja Não do divórcio. adianta, gente, matemática tá em tudo, não tem como. É um saco. Gente, é muito legal. Nossa, eu juro que eu teria mais Matemática é melhor. legal? É muito legal. Nossa, eu odeio. Então Tem faz a a sua sua. pergunta. Eu tava lendo também uma outra coisa na sua bio, que a sua pesquisa de doutorado foi. Eu li e reli para saber se a palavra estava correta. Era sobre discriminação no testamento. Discriminação do ato de discriminar, do preconceito discriminatório. Exatamente. Não de discriminar. Nossa, ninguém nunca me fez uma pergunta assim. Como assim Cara, discriminar o a melhor pessoa? podcast que já foi na sua Gente, vida. e olha que não era para ser jurídico, hein, Olha, tá? então. A tese de doutorado, ela veio de uma pesquisa do mestrado. Então, Uhum. no mestrado, eu estudei o planejamento sucessório mesmo. Então, todos os caminhos de planejamento. Então, essa questão da holding. E tentei trabalhar, a linha de pesquisa era em direito civil constitucional. Então, trabalhando numa noção de Constituição. E lá eu encontrei uma decisão que era justamente nesse contexto de um pai que deixou necessariamente um testamento, e ele colocou nesse testamento que ele só deixaria para os netos dos filhos de sangue. Então, assim, ele fez uma menção que se tivesse filhos. Desculpa, não era só do sangue, era da constância do casamento. Então, tipo, se tivessem filhos que foram de uma relação eventual ou algo do tipo, filhos adotivos, filhos socioafetivos, não entraria. E aí, ali, me surgiu essa questão de, mas espera aí, como que foi? E, de fato, o tribunal reformou aquilo e falou, olha, essa percepção, ela é discriminatória, não dá para ele colocar esse tipo de coisa, porque agora não existe mais discriminação de filiação. E foi reformado. Só que daí surgiu, né, e aí, claro, tem que dar o valor aqui para minha orientadora, que aí eu falei, olha, eu achei interessante isso, e aí ela conseguiu me ajudar a estruturar a questão da tese, que é justamente, será que o testador, eu acabei de falar para vocês isso, né, o pai tem 3 filhos, ele pode 50% deixar para um dos filhos, e isso ele pode, é uma liberalidade dele. Agora, a minha tese vai na linha, será que ele pode deixar para um dos filhos, por exemplo, porque os outros 2 são, sei lá, homossexuais, ou se porque os outros 2 são de outra religião, ou porque os outros 2, sabe, assim, qualquer linha que vá para discriminação. Porque daí parece que a gente estaria num contexto de que o direito estaria dando um aval para aquela discriminação. E assim, eu fui basicamente metralhada pelos civilistas que fizeram parte da banca, porque se a gente começa a propor isso, a gente começa a surgir, né,
um empecilho no próprio testamento, que é uma disposição de vontade, é um momento para você exercer a tua liberdade. Mas aí eu continuei firme e fiz toda uma construção nessa linha de que, claro, ele tem a liberdade, Mas mas ele não pode ser a gente tem que depois preconceituoso. entender se essa liberdade tinha uma razão de ser, porque era o filho que mais ficava com ele, porque era o filho que realmente tinha ali uma preferência, porque às vezes tem pai que tem preferência, Uhum. mas que essa preferência seja genuína, não seja uma preferência do tipo, esse filho não quis uma esposa, né? Era um menino, não quis uma esposa, não quis ter filhos, então por causa disso eu vou discriminar porque ele é homossexual, porque ele é, sei lá, de outra religião Não, e contrária. tem aqueles pais, né, que, por exemplo, vamos dizer, é só um exemplo, mas a gente já viu. O cara é branco, casou com uma negra, e aí, por um acaso, ele achou que a criança nasceu branca e a criança nasceu negra. Perfeito. E aí o cara é Uma situação de preconceituoso racismo com o também. racismo dentro do próprio filho. Mas deixa eu te perguntar, na sua pesquisa, na sua tese, quando você propõe esse tipo de você está propondo que o sistema judiciário analise esse tipo de caso e valide, por assim dizer? Na verdade, eu estou propondo uma interpretação à luz da Constituição, quando Uhum. eu tenho, e daí, claro, quem vai fomentar isso vão ser os próprios herdeiros, que ficaram ali, né? Teria que partir deles. Sim, porque Essa era a minha dúvida. seria nessa linha de, a princípio, claro, se o testador deixou ali, os herdeiros não estão se opondo, O realmente poder público não poderia, não tem como, não tem, por porque si, daí falar assim, não, é discriminação. Mesmo que seja. a não ser que seja nesse caso bem expresso, como foi esse que o tribunal reformou. Inclusive, esse foi o Tribunal do Paraná, em 1998, mais ou menos, é mais antigo, Uhum. que ele fez o testamento na vigência da Constituição Federal anterior, Tá. né? Na vigência em que não tinha essa questão de igualdade de filiação. Então, quando ele colocou, de fato, os filhos na constância do casamento tinham um peso maior, que hoje a gente sabe que não tem. Uhum. E aí foi por isso que foi reformado. Então, a não ser que seja ali efetivamente, né, uma menção expressa discriminatória, daí eu entendo que o próprio cartório, quando for lavrar esse testamento, vai ter que, Notificar alguém. não dá, vai ter que sugerir ali, porque o cartório sabe quando está Aham. sendo feito. Eu acho que é melhor você não colocar desse jeito, senão ele pode ser invalidado, esse testamento e tal, enfim. Então, acredito eu que nesse sentido o cartório tem um papel muito importante, mas só quem vai conseguir dizer se realmente era discriminação ou não é o herdeiro preterido, né? Por que ele foi preterido em relação aos outros? Uhum. Aí aí vai ter que é fazer a uma- discussão que realmente precisava ser inovadora e é a discussão da muito legal, tese. é Nossa, muito legal. muito incrível. Porque quando você fica pensando nisso, você pensa na possibilidade de dar pano pra manga também, né? Porque tem alguns episódios aí, ninguém tá falando mal de juiz aqui não, tá? Mas é só uma coisa que a gente viu na internet. Tem alguns episódios aí recentes Puxa, tomara que eu não me ferre por isso, mas Não. de militância política nas decisões de certos juízes. E esse tipo de questão que você levantou, porque, assim, ele parte de uma preocupação real, né? Tipo assim, quando a gente tá falando sobre preconceito, ainda mais vindo do pai, do genitor, assim, é uma coisa complicada. Estando ela o testamento, na verdade, ele é só uma extensão do que o cara foi a vida inteira. Se o Sim. cara foi um babaca a vida inteira, ele vai colocar, fui um babacão e por isso, não sei o quê. Essa situação mesmo que você falou assim, ó, se meu filho casar com uma negra, não quero que o meu neto receba. Então, o cara é um babaca a vida dele inteira. Por outro lado, a gente sabe que eventualmente, quando isso escalonar para de repente assim, uma das partes falar assim, ó, eu estou me sentindo preterida. Ele pode cair na mão de um juiz assim militante também que fala, é isso mesmo, rapaz, e vamos fazer jurisprudência aqui e tal. Então existem, quando você Vai ter fez, que você deve ter ter pensado provas, nisso, né? né? É essa o grande questão. contraponto da própria banca, né? Uhum. Porque aí, assim, se você começa a colocar ponto, né, no testamento, que é um ato a gente fala, né, a liberdade. última manifestação de vontade, que é a liberdade. Então, assim, se ele não é livre, daí até as próprias professoras que estavam na banca falaram, mas ele é livre para deixar para a vizinha, para o amigo, para a instituição de caridade, por que ele não pode deixar para esse filho? E eu falo,
Ele Não é que pode ele não deixar pode. para esse O filho. problema é a motivação. Exatamente, desde que ele não esteja deixando para esse filho para justamente prejudicar em razão de um preconceito, de uma discriminação, o outro. Outras partes. Porque senão a gente não. Para que existe a Constituição, né? A gente tá. Sim. Não, porque daí também, se a gente for pra essa linha, a gente fala assim, então tem que colocar a liberdade acima do crime da discriminação, né? Porque, então eu tenho liberdade pra não gostar de uma pessoa negra, então eu tenho liberdade pra ser homofóbica, então eu tenho liberdade. Então você não tem a liberdade, essa liberdade está abaixo do crime, né? Nossa, gente, a gente poderia ficar horas Mas é isso conversando mesmo. sobre E assim, isso. Hein? isso até é interessante porque eu já fui em 2 lançamentos de amigas minhas aqui que terminaram o doutorado e publicaram, e eu fico nessa do, eu preciso ainda dar mais um talento na tese para Dava um publicar, livrão, para isso aí. fazer, mas eu preciso publicar, porque de Então fato. assista o episódio nosso que a gente fez com o Mike Xavier, que é professor também, que é palestrante, que é especialista em comunicação. Ele escreveu livros e ele já escreveu 4 livros e ele falou justamente que foi por isso. Porque ele não ficou Revisando, revisando, né? Ele foi lá e fez. Cara, você já passou por isso. Você já passou pela banca, você já foi aprovado, você já deve ter mexido nisso várias vezes. Só publique, pelo amor de Deus. Tem 2 já. A gente vai ter que encerrar no caso Vamos do ter que encerrar. Vamos ter que encerrar. A produção, assim, chato, tá. temos agora que Ai, gente, tava muito legal. Ai, desculpa, pessoal, mas deu o horário muito. Pelo Deu jeito, a mesmo? gente tá Deu. muito atrasado. Nossa, deu A mesmo. gente deu muito. Então, quer falar alguma coisa? Lu, obrigado, te chamei de Lu também, doutora Lu. Imagina. Obrigado. Uma conversa, como a Mônica falou, dava pra gente ficar falando mais um tempão sobre isso. Espero também que Sobre você tenha várias outras gostado, coisas. porque as nossas perguntas assim não são de todo inteligente o tempo inteiro. E obrigado mesmo pela contribuição que você deu. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela premiação e parabéns por estar fazendo um trabalho motivado em propósito. Mais importante do que ter sucesso na carreira é fazer diferença na vida das pessoas. Isso é uma coisa que a gente sempre preza, então parabéns pelo trabalho. Muito legal mesmo. Obrigada. E eu queria agradecer, particularmente falar uma coisa que eu conheço você desde criança e é muito engraçado, porque eu ainda me olho no espelho e me acho jovem. Mas daí eu olho pra você, eu olho pra Mauri, né, que são as minhas amigas, assim, pra Agatha, que são as minhas amigas que eu conheço desde criança, e é muito engraçado olhar vocês com a minha visão. Porque eu ainda vejo a mesma menina daquela época. Eu vejo você. E ela era muito parecida. Ela é muito parecida com a Helena, a filha dele. Mas muito, assim, o jeito. Gente, quando a gente fazia as coisas na igreja, ela tinha muita vibe da Helena, muito, muito. Eu sempre tive certeza que você ia ter sucesso. Eu sempre tive certeza que você ia ser muito boa. Mas é muito legal porque também, infelizmente, a gente conheceu pessoas no meio do caminho que a gente apostou e, infelizmente, sabe que as pessoas não conquistaram o que a gente imaginava. E ver você, a profissional que você se tornou, e o ser humano que você se tornou, que pra mim tem uma questão muito importante de uma fase que eu passei na minha vida, que você acompanhou, é muito lindo ver você conquistar, ganhar os prêmios. Eu fico feliz de verdade quando eu vejo você sendo indicada como a melhor advogada da cidade. Eu fico feliz vendo a tua família. Eu acho que você merece. Que Deus abençoe que o seu filho não passe pelo que você passou. E se Deus o livre passar, eu sei que ele vai estar bem amparado, porque você se tornou uma pessoa que ajuda. Então, assim, é muito legal receber você aqui e eu só queria agradecer e te parabenizar. Que você não perca isso que o Jonathan falou, não perca o teu propósito, tanto lá quanto fora da profissão, na igreja também, porque o pessoal, ela canta também, além de tudo, canta maravilhosamente bem. Na próxima eu vou fazer ela cantar, tá bom? Mas assim, muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Adorei as perguntas, achei elas super inteligentes, sim. Não achei nenhuma Mas não a gente fala isso porque a gente quer ouvir você falando isso. Muito Só fala que é bom. inteligentes, não, muito bacanas mesmo. Obrigada aí, adorei até falar da tese. Obrigada pela pergunta, inclusive. E contem comigo, o que vocês precisarem aí. Vamos junto. Com certeza, Obrigadão. chamaremos novamente. Então é isso. Isso aí, pessoal. Você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Sempre nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Telegrama nas redes sociais, se inscreva no canal, clica no botãozinho, clica onde for. Acompanhe também a rede social da Luciane Sobral, acho que é assim, deve estar doutora Luciane Sobral ou Luciane Sobral. Acompanhe todo mundo lá. Luciane.Sobral, mas também vai estar aqui Sobral. na descrição. Aqui na descrição. E até a próxima semana. Até, pessoal. Tchau, tchau.